Vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra em Isaías. Nós estamos parados aqui em Isaías capítulo 6. Estamos falando sobre a santidade de Deus. Eu já ministrei no capítulo 6, Isaías. Esta mensagem está nas redes sociais, no YouTube, podcast também. Então você pode ouvir essa palavra e ser edificado também no nome do Senhor Jesus. Tá bem? Isaías capítulo 6, versículo 3. Diz a palavra: E clamavam uns para os outros, isto é, os serafins. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos dizer juntos? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Agora nós vamos ler ainda Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Apocalipse 4, 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Lendo novamente o versículo 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, diga comigo, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, vamos dizer juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos adorar o Senhor. Ó Deus, como é bom, ó Deus, reconhecer Tua santidade. Como é bom estar em contato com a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, porque nós somos transformados pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado por cada um dos Teus servos que aqui estão, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra, ela é abençoada. Ela sempre abençoa as nossas vidas. Paizinho querido, nós somos tão abençoados pela Tua palavra. Diariamente, constantemente, nós somos abençoados pela Tua palavra. E isso, ó Deus, produz em nós segurança. Sabemos que um dia nós vamos nos juntar a miríades de anjos, arcanjos, querubins, serafins, com os 24 anciões, com os 4 seres viventes. Vamos nos unir a esse coro maravilhoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe a adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por favor. Amados, quando nós falamos sobre a santidade de Deus, eu quero que você fique quietinho, tá bom? Vocês que estão aí atrás, eu estou vendo desde o último. Estou olhando para você, tá bom? Então, por favor, fique atento para ouvir a voz de Deus. Não converse, não acesse redes sociais. Eu peço, por gentileza, não faça isso, tá bom, queridos? Estou pedindo, não faça isso. Coloque no modo avião, de preferência. Se você não pode colocar, coloque no silencioso. Amém? Glória a Deus.
Bom, queridos, a santidade de Deus. Hoje é a terceira semana, eu estou extraindo algumas ideias do livro A Santidade de Deus, do Dr. Sproul, e tenho sido muito abençoado em extrair princípios de Deus para a minha vida baseado nesse livro, juntamente com outras literaturas também. Mas, queridos, quando se fala na santidade de Deus, nós ouvimos poucas palavras, poucas mensagens falando sobre a santidade de Deus. Por quê? Nós gostamos de ouvir sobre o amor de Deus, não é mesmo? Quem é que não gosta de ouvir mensagens baseadas no amor de Deus? Afinal de contas, a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor. É tão bom ouvir uma palavra de amor, do amor de Deus para com as nossas vidas. Mas, infelizmente, queridos, muitas pessoas, por causa do grande amor de Deus, do tão grande amor de Deus, eles vivem relaxadamente em relação a Deus. E eu estou convencido de que o amor de Deus, ele é maravilhoso. Nós precisamos desse amor. Nós estamos convencidos na realidade, né? Mas nós precisamos ouvir mais sobre a santidade de Deus. E vocês sabem que quando nós falamos sobre a santidade de Deus, estamos falando exatamente da justiça de Deus, da ira de Deus. Eu estou repetindo algumas coisas, mas é para o nosso crescimento, tá bom, queridos? Para o nosso aprendizado. Olha, quer ver? Você pega ali em Gálatas capítulo 5, você olha para os frutos da carne, né? Aí você começa a olhar aqui para os frutos da carne, e aí você olha para o amor de Deus, aí você chega à seguinte conclusão: mas como que o amor de Deus pode me deixar distante dos ciúmes, das feitiçarias, da idolatria, das iras, das invejas, das bebedices? Sabe, queridos, o que nos separa desses pecados aqui chama-se santidade de Deus. Tem muita gente ouvindo sobre o amor de Deus e vivendo na prática do pecado, constantemente pecando por causa do amor. Cita até Lamentações 3, 22, 21, 22, 23. O amor do Senhor nunca cessa. Suas misericórdias nunca chegam ao fim. Não é mesmo? Cada dia, meu Pai, como é bom pregar sobre o amor de Deus. Mas, infelizmente, o nosso evangelho hoje ele está muito humanizado. Ele é um evangelho para as nossas necessidades imediatas, para cumprir com os desejos do nosso ego, para massagear o nosso ego, para dizer que nós estamos bem. Mas você sabia, para você viver diante de Deus com temor e tremor, você precisa ouvir sobre a santidade de Deus, sobre a ira de Deus, sobre a sua justiça? E a palavra de Deus diz, quando refere-se aos seus atributos, que Deus, ele é amor, ele é imutável, é onipotente, onipresente, onisciente. Mas quando se fala na santidade de Deus, como é que diz a palavra? Ele é o quê? Santo, santo, santo. Quando nós falamos no amor, santo amor de Deus. Quando nós falamos sobre a ira, a santa ira de Deus. Quando nós falamos sobre a justiça santa. Mas Deus, queridos,
Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. Nós estamos lembrados até o tabernáculo de Moisés. Viu? O átrio exterior, o átrio interior e o lugar santíssimo. O átrio exterior, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E é interessante que no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele precisava entrar uma vez por ano. Apenas uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. E era um ritual, uma consagração. Segundo os historiadores, eles dizem o seguinte, que quando o sumo sacerdote ia entrar no lugar santo do santo, no lugar santíssimo, eles tinham uma certeza, provavelmente eu vou morrer. Provavelmente eu não vou retornar. Eles tinham que se santificar, passar por todo um processo, porque ali dentro do lugar santíssimo havia a arca da aliança, que era um pouquinho, muito pouco da santidade de Deus, da presença de Deus. O mínimo de desrespeito com a arca da aliança era o suficiente para que a pessoa fosse morta de imediato. Nós já vimos isso em alguns dias atrás. O encontro com a santidade de Deus é sempre uma experiência traumática. O encontro com a santidade de Deus é sempre uma experiência traumática. É por isso que nós gostamos de mensagens que falam: Deus me ama, Deus te ama. Porque quando nós temos um encontro com a ira de Deus, com a sua justiça, nós ficamos amedrontados. Nós temos na palavra de Deus alguns registros nos quais os homens são autorizados a presenciarem alguns momentos, eles entrando na presença de Deus. Nós vamos ver nessa noite alguns episódios nos quais esses homens entraram na presença de Deus. Nós vimos aqui no início Isaías. Isaías era um homem íntegro. Ele era um homem de Deus. Os estudiosos falam o seguinte, que ele era um homem muito, muito querido, amigo de todos, alguém que nós queríamos ter do nosso lado, alguém desejável. O profeta Isaías, ele já estava exercendo o seu ministério. Já estava exercendo o seu ministério. Mas quando ele entrou na presença de Deus, ele quase morre. Mesmo sendo um homem de Deus. Mas como que é essa questão da santidade de Deus? Como que é esse negócio de trauma sobre a santidade de Deus? Olha, nós somos muito relapsos em muitas coisas que nós, na prática da nossa vida cristã, tipo, Deus está aqui, aí tudo, glória a Deus, aleluia, é mesmo? A gente se alegra. Mas o encontro com o poderoso, queridos, não é fácil, não. É algo terrível. E esse encontro, ele é inevitável. Como diz o profeta, prepara-te, pois para encontrares com o Senhor teu Deus. A santidade de Deus é traumática para pessoas impuras. Eu sei que não é bom, não é desejável, não é agradável ouvir sobre a santidade de Deus. A gente quer fugir. Não fuja. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre esse assunto. Não fuja, porque Deus está falando contigo. Deus está ministrando
sobre a minha vida, vai continuar ministrando sobre a sua vida também, no nome do Senhor Jesus. John Calvino diz o seguinte, que existe um padrão nas Escrituras, nas respostas humanas, no que se refere à presença de Deus. Quanto mais, olha o que ele diz, quanto mais a pessoa é descrita como justa, mais ela treme. Mais ela treme. Quanto mais você se aproxima da santidade de Deus, mais você fica trêmulo, você fica em pavor. Por que os israelitas lá no deserto não queriam subir no monte? Eles tinham experiências suficientes, eles tinham traumas suficientes para entender de que se eles subissem ao monte, porque o desejo inicial do coração de Deus era que toda a nação subisse no monte. Mas Deus, sabendo dos caminhos daqueles homens, e aqueles homens também entendendo um pouco da santidade de Deus, eles não quiseram subir. Deus disse, tá bom, então não suba. Então, vocês não podem chegar nem na borda do monte. Olha para a vida de alguns autores da palavra de Deus. Isaías, já falei sobre Isaías. Eu falei sobre Jó. Nós vamos continuar falando ainda. O profeta, ele era um homem que tinha a palavra de Deus. O profeta, a diferença de profeta para sacerdote, o sacerdote tinha a função de apresentar o homem a Deus. Ele oferecia sacrifícios pelo povo. Mas o profeta tinha uma palavra de Deus ao povo. Apresentava os homens a Deus. O profeta apresentava Deus aos homens. E eles tinham uma mensagem. A mensagem do profeta era a seguinte: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E é interessante, queridos, que no Novo Testamento nós podemos ver Jesus dentro do mesmo contexto, ele recitando ali as bem-aventuranças. No início do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, como nós gostamos das bem-aventuranças. Meu Deus, bem-aventurado, a gente quer ser abençoado. Mas quase todos conhecem as bem-aventuranças, aonde se encontram, no início do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Mas Jesus também falou sobre usai. Ele também falou sobre usai de Deus. Falou sobre a justiça de Deus. Falou sobre a ira de Deus. Depois, na sua casa, você não precisa abrir a sua Bíblia agora, você pode abrir em Mateus capítulo 23, e você vai ver dezenas de ais de Jesus contra um grupo de religiosos, contra um grupo de pessoas que diziam ser de Deus. Oráculos, profecias sobre desgraça, ninguém quer ouvir. Mas o que esperar desse mundo tenebroso? Quer ver como esse mundo jaz no maligno? Estude sobre a justiça de Deus. Quanto mais você estuda, como disse Calvino, mais você descobre a sua insignificância diante de Deus. Mas você descobre que tu é pecado, cheio de pecados. E qual é a nossa tendência? É fugir de Deus. Esse mundo jaz no maligno. Que anda na presença de Deus, homens santos de Deus falam isso. A sensação é de que Deus vai acabar, Deus vai exterminar toda a população desse mundo. Nós vivemos na presença de um Deus santo, por graça e por misericórdia. Porque, na verdade, há muitos anos, há milhares de anos, nós já deveríamos ter sido consumidos. Há exemplo do que aconteceu no dilúvio. Isaías, ele ficou traumatizado pela santidade de Deus.
Agora Deus, Ele sempre tem uma resposta ao homem. Ele sempre tem uma resposta ao homem. Algumas pessoas tiveram encontros com Deus. E olha o que aconteceu com essas pessoas. Fiquem ligados. Vamos ler algumas passagens bíblicas agora. Êxodo 3:6. Olha o que diz a palavra. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha como esse homem ficou. Olha a experiência de Ezequiel, chamado de Ezequiel para o ministério profético. Ezequiel 1, 26 e 28. Por cima do firmamento que estava sobre sua cabeça, havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela. Desde os seus ombros e daí para cima, e desde os seus ombros e daí para baixo. Via como fogo e um esplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Olha o que diz Ezequiel. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz daquele que falava comigo. Olha a experiência de Ezequiel. Quando ele contemplou a glória de Deus. Boca do pó. Sem palavras. Olha Mateus capítulo 17, versículos 6 e 7. Podemos começar até do versículo 1. Uma passagem conhecida por nós, por todos nós, fala sobre a transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-o, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Um encontro com a santidade de Deus pode acabar com a sua vida. Olha o que diz Lucas capítulo 5 agora, versículo 1 até o 8. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Mas olha o que diz o versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus, o resplendor da glória de Deus, como diz João,
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Um encontro com a santidade de Deus. Só pode causar algo em você, um sentimento terrível de morte, um sentimento profundo de arrependimento, que também é uma dádiva do Pai. Porque o homem só pode se arrepender se o Espírito Santo der esse dom para ele. Porque, na verdade, o homem, no seu estado de depravação, ele quer mesmo é pecar. Ele quer distância de Deus. Mas Deus, com misericórdia e graça, concede a nós a dádiva do arrependimento, para nós nos prostrarmos diante da santidade do Altíssimo. Olha que eles estavam perante Jesus, homem. Eles ficaram tão estarrecidos, tão maravilhados com a glória de Jesus. Uma única coisa Pedro fez, prostrou-se e disse: sou pecador. Essa é a sensação. Essa é a conclusão de todos aqueles que se aproximam de Deus. Sou pecador. Agora, e Paulo? Paulo também teve umas experiências maravilhosas. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. A mim, o menor de todos, Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é esta palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você está entendendo, querido? Paulo, ele descreve a sua vida como perseguidor da igreja. Aí quando ele teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco, você conhece esse episódio, Atos capítulo 9. Ele não teve outra iniciativa a não ser cair do cavalo. Ele ficou cego. Um encontro com a santidade de Deus pode produzir traumas profundos na sua vida. É por isso que nós não queremos ouvir sobre a santidade de Deus. Nós queremos ouvir sobre o seu amor. Massagear o nosso ego. Continuar na condição de perdidos. Pecando, gostando do pecado. O pecador, ele não gosta de ouvir sobre a santidade de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 17. Olha o que diz a palavra. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, olha o encontro de João com a glória de Jesus. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha, você vai comparecer perante o Altíssimo. E você não pensa, querido,
que você vai ficar de boa se você não estiver em Cristo Jesus. É Jesus que nos livra da ira vindoura. Oh meu Deus, misericórdia, Senhor. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Olha o que diz para nós. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora Efésios 2, 1 ao 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Na última passagem, Lucas capítulo 7, olha o que diz a palavra de Deus para nós. Teu encontro com a santidade de Deus é traumático. Lucas 7, a partir do versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse a si mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Não disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Sabe, queridos, a nossa tendência é nós nos sentirmos confortáveis com as nossas imperfeições, com nossos erros. Nós usamos algumas expressões diabólicas, mas ninguém é perfeito, não é mesmo? Ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. A gente sempre justifica o nosso estado de pecaminosidade. Sabe o que é isso, queridos? É falta de um relacionamento com a santidade de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com a santidade de Deus, mais nós entendemos que nós somos carentes dele. Mais nós entendemos de que sem ele nós não somos ninguém nesta vida. Mas nós praticamos o arrependimento. Mas nós colocamos nossa boca no pó e falamos: perdoa os meus pecados. Ó Deus, retira-te de mim, eu sou pecador. Deus, ele é santo, santo, santo. O pecado, por menor que seja, ele precisa da aplicação da justiça divina. Qual é a aplicação? A alma que pecar, essa morrerá. E pode ser um adultério, pode ser um homicídio, pode ser uma mentira. Todo e qualquer tipo de pecado que nós cometemos contra a santidade de Deus. E só estamos em pé na sua presença
por causa da redenção, por causa da justificação. Nós somos justos aos olhos de Deus, porque Jesus se tornou maldito. O Pai virou as costas para o seu filho, ele mesmo disse, Eli, Eli lama, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Foi o teu pecado, foi o meu pecado, as minhas abominações, o desejo de pecar, o prazer pelo pecado, que nos tem afastado de Deus. Nós não conhecemos a Deus, é por isso que nós queremos ouvir sobre o seu amor. O amor de Deus aplica-se, sabe a quem? Aos seus santos, aqueles que vivem com Ele diariamente, constantemente. Aí você entende profundamente o quanto você é amado pelo Pai. João mesmo disse, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus sempre toma a iniciativa sempre cabe ao Altíssimo. E nós só correspondemos e só pedimos perdão, nos humilhamos diante da sua face. Como que está a sua vida? Deus tem chamado a sua atenção. Poderia muito bem trazer uma palavra para você aqui, de ânimo. Para você sair aqui, como diz, bem com você mesmo. Mas quer viver bem com Deus? Viva na presença dEle. Humilhe-se. Olha o que Jesus disse. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Existem alguns versículos da palavra de Deus que nós só entendemos com o passar do tempo, com o passar dos anos. Perfeição, queridos, é só Deus. Mas Jesus exigiu isso de mim, de você. Sabe por quê, queridos? Andar na presença de Deus é necessário você se dedicar e se esforçar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Sabe por quê? Quando você parte desse mundo para o outro mundo, quando você morrer, o seu coração vai estar descansado nele. Não vai ser uma surpresa quando você contemplar a face do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Deleita-te no Senhor. Agrada-te do Senhor. Viva na presença dEle. Você vai descobrir mais e mais do seu amor. Você vai descobrir que Deus é santo, santo, santo. Você é impuro, pecador, carente da sua graça. Amém? Eu quero que você abaixe sua cabeça nesse momento. Vamos falar com Deus.